Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de falarmos sobre casos reais que inspiraram Stephen King. Barbaridade! Hoje nós vamos falar sobre um caso real que inspirou o escritor Stephen King, mais especificamente um caso que aconteceu na pequena cidade de Bangor, no Maine. Gil Gomes, aqui e agora. E se você não entendeu a referência, sinto muito, mas você não é velho o suficiente. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira é dia de vídeo novo aqui no canal. E como eu sei que existe uma galera que acompanha o canal e que adora esse lance investigativo, né, essa coisa de crimes reais, eu resolvi falar um pouquinho mais sobre essa temática que é assim muito presente nos livros do King. Muitos contos, livros ou até mesmo novelas e romances que o King escreveu são total ou parcialmente inspirados em histórias que aconteceram na vida real. Por isso no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouquinho mais sobre um dos casos que ainda é relativamente pouco conhecido no Brasil, mas que inspirou uma das cenas mais impactantes e perturbadoras de um dos livros do King. A ideia, na verdade, era trazer 5 casos que inspiraram os trabalhos de Stephen King, né? 5 histórias reais que inspiraram o Stephen King a escrever. Só que quando eu comecei a trabalhar no roteiro deste vídeo, eu pensei, bom, ele tá ficando muito grande, então provavelmente o primeiro caso, por si só, já vai dar um vídeo completo. E aí eu pensei, bom, vou gravar esse primeiro vídeo, se o pessoal gostar, eu continuo com essa série. Então a continuação, direta ou indireta dessa série, vai depender aí de vocês. Se vocês gostarem, deixem aí nos comentários, digam aí o que vocês acharam do vídeo e se realmente vale a pena a gente continuar com essa série aqui no canal. E por falar nisso, se você gosta desse canal, se você quer incentivar de alguma forma a produção de vídeo deste canal, já senta o dedo no like aí, já deixa o seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você não possa perder mais nenhum dos próximos vídeos. Agora, sem mais enrolação e sem mais conversa, vamos para o vídeo de hoje. Uma das cenas mais impactantes do livro It, a Coisa, acontece com um jovem chamado Adrian Mellon. No livro, Adrian Mellon é um escritor originário de Portland, no Maine, que morava em Derry e que pensava bastante em ir embora da cidade devido aos problemas que ele já teve com relação aos moradores homofóbicos, mas que acabou decidindo ficar na cidade por causa do seu namorado, um homem chamado Don Haggerty. Acontece que um dia, enquanto eles voltavam de uma feira na cidade, eles acabam sendo confrontados por um grupo de adolescentes homofóbicos, enquanto eles passeavam pela Ponte do Beijo. Esses adolescentes agridem brutalmente os dois e acabam jogando Mellon de cima da ponte. Ele então cai no rio e lá ele tem o azar de ser resgatado por ninguém mais, ninguém menos do que Pennywise, que acaba, infelizmente, concluindo o serviço que os garotos tinham começado. E sim, essa cena infelizmente é baseada num fato real. Mais precisamente no caso de assassinato de um homem chamado Charlie Howard. Charlie foi um jovem de 23 anos nascido em Portsmouth, New Hampshire, que se mudou para Bangor no início de 1984, ano em que a tragédia aconteceu. O que nós sabemos hoje sobre a infância de Charlie é que ele sempre foi um garoto muito franzino e frágil com relação à sua saúde. Ele sofria de asma e era constantemente ridicularizado pelos colegas da escola, principalmente por causa da sua orientação sexual. Apesar disso, amigos de Charlie lembravam dele como um garoto de espírito livre, que encontrou na igreja unitarista, da qual ele fazia parte, um lugar de conforto e acolhimento. O assassinato do personagem Adrian Mellon no livro é praticamente uma recriação fiel do assassinato do Charlie na vida real. Na noite do dia 7 de julho de 1984, ele foi assediado por 3 jovens, enquanto passeava com seu namorado, um homem chamado Roy Ogden, na cidade de Bangor, no Maine. Charlie was a young gay man, and unlike a lot of us who were very closeted at the time, Charlie was his own man. He would parade around town with a big brocade purse under one arm and high heels on, and some friends of his around him as he pranced down the street. Charlie left high school, never finished high school. He was stuffed into lockers, abused, bullied, had a perfectly terrible time, and finally left school. He was drinking too much and self-medicating in that sense, because life had really been pretty terrible for him. On that fateful night, there were some young men, teenagers,
who took exception to Charlie. They stopped him in his tracks, they picked him up, and they threw him into the Kenduskeag stream. My understanding is that Charlie, through all this whole process, was screaming, telling them he couldn't swim, he had asthma. They killed him. They murdered him. As investigações do caso revelaram que esses 3 jovens, Daniel Ness, de 17 anos, Shawai Mabry, de 16 e James Francis Baines, de 15, tinham passado o dia consumindo álcool e dirigindo embriagados, passando por várias festas durante a tarde e a noite daquele dia. Naquela noite, quando eles viram Charlie e o seu namorado, eles começaram provocando eles verbalmente. E quando os dois decidiram então fugir correndo, o Horde acabou tropeçando e eles foram alcançados pelos jovens, que começaram a agredi-lo fisicamente, com diversos chutes, socos, pontapés e por aí vai. E mesmo depois dele gritar várias vezes que sofria de asma e que não sabia nadar, os agressores decidiram jogar ele de cima da ponte da State Street, de uma altura de aproximadamente 4 metros. E infelizmente o inevitável acabou acontecendo. O corpo de Charlie foi encontrado por uma equipe de resgate num domingo, dia 8 de julho de 1984. A autópsia revelou que ele havia se afogado depois de um grave ataque de asma. Nesse mesmo dia, um grupo de garotas que passou uma parte do dia com esses meninos, com os agressores, acabaram indo para a polícia e contaram o que havia acontecido. Eles então foram presos, foram indiciados por homicídio naquele mesmo dia. Mais tarde, durante o depoimento desses jovens, eles disseram à polícia que, abre aspas, só queriam espancar uma bicha. Algo, inclusive, que eles já teriam feito algumas vezes antes. Os agressores compareceram pela primeira vez ao tribunal já na segunda-feira, no dia 9 de julho. Naquela mesma noite, um grupo de 200 pessoas fez um protesto em frente à delegacia de polícia de Bangor, e depois de marcharem até a ponte onde o crime ocorreu, jogaram flores na água em homenagem ao jovem Charlie. E desde então esse mesmo ritual é repetido em todos os anos, na data da morte do Charlie. Mas o mais bizarro em toda essa história, é claro, além da própria morte, do próprio assassinato do Charlie, foi o modo como a cidade de Bangor reagiu ao crime na época. Inicialmente a cidade se viu dividida, com boa parte dos moradores se comportando de maneira omissa, e com algumas pessoas culpando inclusive o próprio Charlie pelo homicídio, pelo fato dele não esconder quem ele era. Mas, é claro, existia também por boa parte da população um sentimento de revolta e uma necessidade crescente de mudança na forma como as pessoas tratavam os crimes relacionados à homofobia naquela época. Mas, infelizmente, na época isso era proveniente de uma minoria que fazia parte da comunidade gay de Bangor e principalmente pelos membros da igreja que o próprio Charlie frequentava na época. E embora a comunidade religiosa tenha se levantado contra na época, muitos preferiram inclusive fechar os olhos para o que estava acontecendo e continuarem a viver suas vidas normalmente. I was teaching at Bangor High School, where Charlie's killers went to school. I didn't know them, but I was teaching there. And so my life was just torn apart because I was, like all teachers at that point, I was in the closet. I wasn't teaching openly. And yet here I was, a leader of the church, where Charlie went to church and Charlie was killed. So I had a choice. I was either going to stand up and speak out, or I was going to run away. And a number of people in the community that I knew ran away, essentially, hid even deeper in the closet. But I just didn't do that. Com o tempo, as pessoas acabaram descobrindo que o ataque que Charlie sofreu não foi um caso isolado. Bill Lawrence, um dos detetives que trabalhou no caso na época, disse que os gays da região eram alvos de muitas agressões na época e que essas agressões geralmente costumavam acontecer nos locais onde eles se reuniam. E muitos desses ataques, muitas dessas agressões não eram denunciadas para os policiais, para a polícia local, porque eles não se sentiam seguros o suficiente para fazerem isso. Acontece que o assassinato de Charlie Horde foi só o início de um longo processo que mudou para sempre o modo como a cidade de Bangor passaria a enxergar os crimes motivados por homofobia. Porque depois que os jovens foram formalmente acusados de homicídio, eles acabaram enfrentando um sistema que não estava acostumado com aquele tipo de caso, que não sabia se deveria tratá-los como adultos ou como adolescentes. Na época, o procurador-geral de Bangor, James Stein, pediu que eles fossem julgados como adultos, segundo ele, principalmente para mostrar que a cidade de Bangor levava os crimes relacionados à homofobia muito a sério. So I had quite a pile of psychiatric evaluations for these 3 young men to look at before I made my decision. I took them all home and I went through them all. And I did find some very troubling
troubling things in those psychological evaluations. It seems that the examiners felt that exhibiting violence against someone because they were gay was almost part of being an adolescent. That these young people had been cut from sports teams, they were disappointed, they were having hard times, and so on and so on. And so therefore it's okay to exhibit violence in order to reestablish their own sense of masculinity. A preposterous notion, a horrible, horrible, bigoted notion. It was the most remarkable two-day turnaround that I've seen. Going into that trial, there were hoots. The high school kids came down and almost cheered their classmates as they went into the building, and classmates they didn't seem to be particularly affected, didn't fully understood what they did. And, 2 days later, even though they technically won the case, the world had changed. People went, wow, this is really, really different now. Houve então a audiência pública no dia 14 de setembro de 1984, que durou 2 dias, onde o juiz David Cox decidiu então que os meninos não deveriam ser julgados como adultos. No dia 1º de setembro de 1984, os adolescentes então assumiram a culpa pelo crime e acabaram sendo indiciados por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. O juiz Cox sentenciou eles então a um crime de reclusão por tempo indeterminado, que foi concluído no dia 28 de fevereiro de 1988. Ou seja, aos 21 anos de idade, todos os 3 já estavam plenamente livres. É claro que aqueles que clamaram por justiça ficaram revoltados com isso. Grupos de ativistas gays passaram então a se organizar em todo o estado do Maine para lutarem contra esse tipo de coisa, contra esse tipo de injustiça. O Conselho Municipal de Bangor e membros da comunidade LGBT da cidade ergueram um monumento ao longo do rio onde Charlie morreu em sua homenagem. E hoje, 37 anos depois da morte de Charlie, graças em boa parte aos movimentos que surgiram após o assassinato dele, as questões sobre os direitos LGBT evoluíram bastante e o Maine se tornou um lugar muito melhor, mas que infelizmente ainda está longe de ser um lugar perfeito e longe de preconceitos como boa parte do mundo. King relembrou o fato em 2014, quando deu a seguinte declaração para o jornal Bangor Daily News. Acho que a morte de Charlie Howard deixou as pessoas da área de Bangor chocadas com relação a questões de preferência sexual e preconceito. Eu sei que sim. É fácil ver o que aconteceu como um crime estúpido, uma espécie de acidente criminoso movido à bebida, um trote que saiu de controle. Provavelmente fácil demais. Após a morte desse jovem inofensivo, a comunidade passou por um período de autoavaliação que não terminou até hoje. Para mim, isso sugere que uma coisa boa saiu da morte de Charlie Howard, mas quando olho para trás, ainda estou tomado por sentimentos de tristeza e vergonha. Não me sinto exatamente responsável e nunca culparia a comunidade, mas é a nossa cidade. Nós moramos aqui, o que significa que temos que viver com Charlie e continuar tentando consertar as coisas. E este foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de deixarem aqui nos comentários as suas opiniões. Você acha que nós devemos continuar com essa série? Devemos investigar outros casos aí que inspiraram o universo de Stephen King? Deixa aqui nos comentários, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E se você ficou um pouco mais curioso e quer conhecer um pouco mais sobre o universo de Stephen King, eu recomendo o nosso site stephenking.com.br. Lá tem muitas curiosidades, novidades, resenhas de livros, dicas literárias, enfim, um vasto conteúdo aí relacionado ao universo do nosso querido autor. Nós também estamos nas redes sociais, estamos no Twitter pelo link twitter.com/stephenking_br e também no Instagram pelo link instagram.com/stephenking_br. No mais, eu gostaria de desejar a todos longos dias e belas noites.